Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre a teoria sociológica em Karl Marx. Nós vamos começar nossa revisão falando sobre método e objeto de estudo deste autor. Então, nós já sabemos que para Marx, a sua teoria, ela se formou, ali na época do século 18 e 19, período da Revolução Industrial, onde a sociedade ela estava sendo acarretada por inúmeros problemas sociais, e o Marx ele queria entender, compreender como que a sociedade ela estava caminhando, para onde, por que ela estava caminhando daquela forma, a partir por meio de vários problemas sociais. Qual era o motivo desses problemas? Então, Marx ele criou um método para investigar tudo isso, chamado método materialista histórico dialético. Esse método ele tem como pressuposto que as relações sociais de produção em uma sociedade é que determinam a forma como o homem vai pensar, como o homem vai agir na sociedade. Então, esse método, ele é histórico porque, para Marx, o homem ele não é passivo, ele é ativo na história, tanto que o Marx ele tinha esse caráter revolucionário, porque ele acreditava que o homem ele tinha esse poder de agir a partir do momento que ele tomasse consciência de classe, ou seja, da sua condição atual, inclusive que naquele período, especialmente, era uma condição de exploração do trabalho. Então, esse método, além de histórico, ele é dialético porque Marx analisava a sociedade sob uma ótica de um movimento contraditório. Ele conseguia enxergar que a sociedade caminhava de uma forma contraditória, ou seja, existiam classes que eram opostas e antagônicas, onde uma se sobrepunha sobre a outra. E por fim, esse método, ele além de ser histórico, também e dialético, ele é materialista, porque, como eu falei, para Marx, o que move o pensamento humano são as relações de trabalho, de produção, a economia. Como a sociedade produz, como é que o homem vai pensar e agir na sociedade. Então, o trabalho, as relações de trabalho, elas são determinantes na ação do homem, segundo Marx. E, por fim, nós temos o objeto dele, que foi as classes sociais. Então, para Marx, nenhuma sociedade capitalista, que foi, ressalta, a sociedade que ele investigou, os tipos de sociedade que ele estudou, mais precisamente, este autor... Ele dizia que existiam nesse tipo de sociedade duas classes que eram antagônicas, como eu falei, e contraditórias, que era a classe da burguesia e do proletariado. A burguesia era a classe que detinha os meios de produção, que era tudo aquilo, ferramentas, máquinas, bens que o homem precisava, por exemplo, para produzir, todas as máquinas, os objetos já prontos. E aí nós temos também os proletários, que era quem vendia sua força de trabalho unicamente e que era explorado, trabalhava mais de, às vezes, 12 horas por dia, mais de 6 horas por dia, sem nenhuma condição mínima digna de um trabalho. Então, Marx ele dizia que, e chamava que a nossa sociedade capitalista existia, então, como se fosse uma pirâmide. Vamos imaginar uma pirâmide, ele não falou uma pirâmide, mas vamos imaginar que a sociedade seja uma pirâmide, onde na base eu tenho um poder ideológico que tenta comandar, ali a base, o topo tenta comandar a base, mas o que move ali o topo é a base, que é justamente a infraestrutura, as relações sociais de produção. Elas são elemento fundamental que impulsiona o desenvolvimento do poder ideológico, das ideias. Então, para Marx, a infraestrutura ela tem um poder muito influenciador sobre a superestrutura, tá? Então, pensem na sociedade capitalista dessa forma, como se fosse uma sociedade onde eu tenho uma base, que o que move essa base são as relações econômicas de trabalho, de produção, certo?
e aí onde tem burguês e proletários, né? E aí eu tenho uma superestrutura que são as ideologias, por exemplo, o poder do Estado, né? A política. Então, existe um poder ideológico, né? Em que tenta incutir, logicamente, a sua ideologia nos proletários, tá? Então, a burguesia ela está ali na infraestrutura, mas ela se opõe ao proletário, certo? Valeu, galera!